Olá, meus amigos de Portugal. Enquanto estou aqui, de repente veio ao meu coração algo que eu quis gravar. Mais uma vez eu digo, não tem nada a ver com eu ser melhor que ninguém ou nada disso. Nem sei quantos me vão ouvir ou não, mas é claro para mim que quando nós sentimos algo no coração e que se nós não defendermos a verdade, a mentira prevalecerá. Como dizia Martin Luther King, o que o preocupava não era o vozeirão dos que estavam errados, mas era o silêncio dos bons. Se nós nos calarmos e nós sabemos qual é a verdade, mesmo aqueles que não acreditam em Deus têm uma consciência, se não estiver já cauterizada e sabem qual é a verdade. Se o bem não abrir a boca para defender a verdade, o mal triunfará, a mentira triunfará, a corrupção triunfará, e nós estamos a chegar a um ponto em Portugal e no mundo, mas eu estou a falar de Portugal agora, em que a verdade tornou-se mentira, a mentira tornou-se verdade, o que é justo tornou-se injusto, aquilo que é errado tornou-se certo e aquilo que é certo tornou-se errado. E independentemente daquilo que nós poderemos alcançar ou não, cabe a nós, cabe àqueles que sentem que devem defender a verdade, falar. Fala e não te cales. Está escrito aí no livro de Atos, para aqueles que percebem esta linguagem, porque há muitos que me vão ouvir e não percebem esta linguagem, mas aqueles que percebem esta linguagem, um dia Deus apareceu numa visão ao apóstolo Paulo no capítulo 19, capítulo 18, versículo 9, e disse-lhe: fala e não te cales, não temas, mas fala e não te cales. E eu estava aqui a pensar no estado em que está Portugal, na miséria em que este país se tornou nos últimos 46 anos. Nós temos sido governados por homens ímpios, corruptos, que com maquinações, com subtilezas, se engrandeceram, se alimentaram à custa de um povo sincero, na maior parte das vezes, um povo humilde, um povo trabalhador, mas infelizmente ignorante, infelizmente tapado, ludibriado. Para já, neste tempo, com uma comunicação social completamente corrupta, ultimamente foi corrompida com mais 15 milhões para só falar aquilo que o governo quer. Eu não vou falar aqui nunca de partidos, nem de homens, nem de ideologias. Nós devemos defender a verdade independentemente de partidos e não defender partidos independentemente da verdade. E veio ao meu coração uma passagem que está quando Jesus diz assim em Lucas capítulo 19, versículo 37, diz assim: e quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Este povo estava a dar louvores porque tinha tido encontro com a verdade, que correspondia àquilo que estava no coração deles, trazia paz, trazia uma consciência pura. Eles sabiam, conheciam a verdade. Agora repare, a resposta do sistema corrupto, religioso e não só, da altura: paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: mestre, repreende os teus discípulos, manda-os calar. Mas ele lhes respondeu: o autor da verdade, aquele que disse eu sou o caminho, a verdade e a vida, respondeu ao sistema de gente corrupta que se alimentava daquele sistema de controlar a multidão há décadas. Jesus respondeu-lhes: asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Porquê é que eu estou a falar isto? Não sei. Porque senti no coração que o povo de Deus em Portugal é um povo que está completamente atrofiado, pequenino, a medo, insignificante. Não se ouve uma voz daqueles que sabem a verdade. Estão escondidos para não defender este nem defender aquele. Completamente. Sabe o que é que diz? Isto agora estou a falar para a Igreja de Cristo em Portugal, que representa nem sequer 1% da população. Está escrito em Efésios capítulo 5, versículo 11, de um dos homens, do apóstolo Paulo, que nós precisamos tanto nos dias de hoje. Tão diferente da igreja que nós vemos hoje. Eu estou a falar agora de Portugal. Não há um líder que se levante
Não há um líder, é um sistema religioso que vai com a maré. Maria vai com as outras. Sabem, lá nos anos todos que eu andei na Malásia e ando, e lá vou e ministro, muitas vezes, algumas vezes, pessoas me perguntavam e falavam comigo e diziam: mas Portugal é uma nação católica, cristã, não é? E eu dava-me vontade de responder assim. Claro que eles não iam entender o que eu ia falar. Cristã, uma ova. Cristã, uma ova. É um sistema completamente secular. O poder de Deus não existe nas igrejas. Existe um sistema que obedece cegamente, por conveniência, ao sistema político que está estabelecido. Quão diferente. E arranjam desculpas para isto. Os líderes de Portugal, os pastores, arranjam desculpas para isto. Para serem completamente insignificantes, indiferentes. Não abrem a boca, estão completamente calados. Eu digo-vos porquê. Porque estão sem o poder do alto, sem o Espírito Santo. Estão sem o poder do alto, sem o Espírito Santo há muitos anos. É um sistema religioso estabelecido. É um emprego. É um negócio. Salvo raras exceções. Sabe o que o apóstolo Paulo foi chamado um agitador? Isso é uma mensagem que eu tenho, chamei em inglês troublemakers. Foi 3 homens na Bíblia foram chamados troublemakers, agitadores do mundo. Foi Elias, em 1 de Reis, capítulo 18, versículo 17. Vão ver porquê. Porquê? Porque ele era cheio de Deus, do poder do alto, cheio do fogo do Espírito Santo. Foi o apóstolo Paulo, em Atos, capítulo 24, versículo 5. Foi chamado de agitadores. E foi Jesus, em Lucas 23, 14, diante de Pilatos: vós trouxeste-me este homem como um agitador. E a igreja devia ser agitadora, devia estar no controle, devia abrir a boca para defender a verdade, e somos uns cobardes. A igreja é covarde em Portugal. Cada um a defender o seu reinozinho. Sabe o que é que o apóstolo Paulo disse em Efésios capítulo 5, versículo 11? Ele disse assim: e não sejais cúmplices nas obras infrutuosas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Nós estamos perante o que Deus quer fazer em Portugal. Eu não vou dar nomes, eu não vou mencionar nomes de partidos políticos, não é isso que se fala. Mas é de nós defendermos algo que Deus quer fazer para uma primeira vez em 46 anos. Alguém Deus está a usar para se levantar, para defender a verdade com todas as suas imperfeições. Para ser a voz de um povo. E Deus sempre agiu assim em nações. Quando um povo, quando um remnant, um remanescente se levanta e está farto de corrupção. Jesus um dia pegou num chicote, todos conhecem esta história em João 2, expulsou todos os vendedores que estavam no templo. E isto fala também de um sistema político corrupto desta nação. Como é que é possível um povo ainda nesta nação sentar-se num sofá à frente de um televisor a ouvir gente que engordou à custa de um povo e continua a rir-se na nossa cara, cheios de mentira, cheios de corrupção, de maldade. E a Igreja de Cristo devia defender a verdade. Está completamente atrofiada, calada. Há uma passagem em Atos capítulo 5, versículo 38, penso que o povo de Deus conhece esta passagem, que é o parecer de Gamaliel. A igreja se levantou em poder, no poder do Espírito Santo, naquela cidade de Jerusalém. Foi uma revolução. E abanou o sistema corrupto estabelecido de pessoas que viviam da bajulação de um povo, cheios de pecado. E esse sistema, cheio de inveja, queria aniquilar os cristãos, aqueles que defendiam a verdade. E houve um homem chamado Gamaliel que se levantou com sabedoria e disse assim: agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Eu não sei para quem é que eu estou a falar, eu não sei quem é que me vai ouvir. Eu amo esta nação, eu amo a Igreja de Cristo,
Infelizmente, a Igreja de Cristo em Portugal é completamente inofensiva, completamente atrofiada pelo medo, pelo sistema. Eu quero só dizer uma coisa, líderes de Portugal, eu não estou acima de ninguém, estamos todos no mesmo barco, mas quero dizer uma coisa, o calibre de cristãos que Jesus espera para os últimos tempos e aqueles que não serão deixados para trás, está lá escrito em Mateus 25. E a igreja hoje de Cristo em Portugal é uma igreja de mornos. Poucos são aqueles que estão em fogo, que estão dispostos a pagar com a vida se for preciso. Quantos? Está escrito em Apocalipse capítulo 12, versículo 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pelo aquilo que Jesus fez, pela palavra do seu testemunho, que não se calaram. Igreja de Cristo, não te cales, não sejas cobarde. Não estejas a defender o teu lugar, a tua posição. Líderes de todas as denominações em Portugal, vivemos de conveniências. Paguem o preço, vamos pagar o preço. E esse versículo diz assim, e não amaram a sua vida até à morte. Este é o calibre dos cristãos que Jesus espera, do remanescente, para levar esta nação, quer ouçam, quer deixem de ouvir, levantem-se. Um dia esta nação teve um avivamento da qual eu fiz parte, nos anos 80. Eu não sei quantos mais estão em fogo, eu não sei quantos mais não se acomodaram, como o povo que foi levado para a Babilónia, e entre eles os todos que dobraram o joelho às estátuas, de milhares deles, agiram pela conveniência. Só 4, foi Daniel e os outros 3 amigos, que resistiram e disseram, nós não vamos adorar outros ídolos. Foram lançados na fornalha de fogo ardente. Deus os salvou. Mas mesmo que não os salvasse, Daniel disse, um dos 3 dos amigos de Daniel disse, e sabe, ó rei, que nós nunca dobraremos o nosso joelho à estátua, mesmo que Deus não nos salve. Olha, meus amigos, eu não sei para quem estou a falar, eu estou a falar para mim. Se não for para mais ninguém, é para mim. Eu estou cansado de cobardia. Eu estou cansado de palavras do povo de Deus em Portugal. De igrejazinhas pequeninas, medíocres, cobardes. Somos insignificantes. Não quero estar a ofender ninguém. Por favor, não pensem assim. Eu sou da parte... Somos todos irmãos. Mas o que eu tenho visto nos dias de hoje, nós não existimos. E ainda vi alguns colocarem-se contra. Alguns, chamados povo de Deus, colocarem-se contra o único homem nesta nação que Deus está a levantar nos últimos meses, com as suas imperfeições, mas que é a voz do povo nesta nação. Que nós possamos orar por ele, para nos levantarmos contra um sistema completamente mentiroso, que está a engordar aqueles que fazem parte do sistema, incluindo aqueles que vivem à conta do Estado, do qual eu um dia fiz parte, que vivem por conveniência, alimentados por um sistema que nunca vão ser contra, enquanto um povo de milhões vive na miséria, cegos. Irmãos, amigos, eu não sou nada e tenho os meus pecados, as minhas dúvidas, as minhas incertezas, mas uma coisa eu sei, vale a pena viver e morrer pela maior causa que existe, a verdade. Jesus, o único homem que disse, ele é Deus, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega a Deus, a não ser por mim. Uma das últimas palavras de Jesus enfrenta um homem corrupto do sistema, Pilatos, que gozava com ele e lhe disse, oh, tu dizes que és rei. Ele nem lhe respondeu, ele nem lhe disse nada, ele só disse assim, tu dizes que eu sou rei, então eu digo-te isto, para isto eu nasci e para isto eu vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Aquele que ama a verdade, aqueles nesta nação de Portugal que ainda amam a verdade, estão fartos de iniquidade, de mentira. Aqueles que amam a verdade reconhecerão que aquilo que eu digo é a verdade. Povo de Portugal, defende a verdade. Defende a verdade, que é uma pessoa, não é um sistema, não é um partido político.
não é uma ideologia, não é uma filosofia, é uma pessoa, Jesus Cristo. Amém.